Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma live. Estava tão acostumado a fazer lives quase que diárias, né? Fizemos lives sobre meditação, fizemos lives da pandemia e agora estamos aí, iniciando mais uma live, né? Hoje o tema é muito interessante, nós vamos falar sobre constelação familiar e vou ter um convidado muito especial, que é o Rodrigo Tonharelli, que é um parceiro, um amigo, e nós facilitamos juntos o Consciência Sistêmica em São Paulo, e já estou esperando ele chegar, mas aqui também tem uma tal de uma setinha aqui que está atrapalhando aqui o começo, e pronto, agora foi. Então, bem-vinda. Estão me ouvindo? O som está bom? Me diga se o som está bom, se a imagem está boa e de onde você está falando, para saber se nós estamos com tudo em ordem aqui. O Rodrigo já está entrando por aí. Então vamos chamar já aqui o Rodrigo para iniciar a nossa live. O som está bom? A Vânia está dizendo que está bom. Muito legal, muito bom. Eliana, boa noite. Ângela Pedroso, boa noite. Abreuma, quem mais aqui é Marli, bem-vindos, bem-vindas. Ket também está por aqui, bem-vindos a todos. O som está bom, está ótima a imagem também. Deixa eu ver onde está o Rodrigo por aqui. Deixa eu ver, Rodrigo pede para participar aqui da live, para a gente poder trazer você e a gente começar sobre o nosso tema super interessante de hoje, que é sobre as constelações. Aqui o Rodrigo, para a gente iniciar aqui a nossa live. Quais dúvidas vocês têm sobre constelação familiar? A gente vai poder tirar algumas dúvidas de vocês. Vamos fazer um convite também para vocês participarem aí de alguns eventos nessa semana agora, na outra semana, todos relacionados aí ao universo das constelações sistêmicas. E ó, o Rodrigo vai entrar aí já, e vocês vão poder perguntar, conhecer mais a respeito das constelações e tirar dúvidas também sobre esse tema. Aproveitar hoje que nós estamos aqui para poder conversar e tirar as dúvidas que você tem. O pessoal continua entrando aqui, Risoclécia, Cidinha, Max, bem-vindos, bem-vindas, Alaci, Baiana, Alaci. Se vocês... O Rodrigo disse que não pôde participar, aconteceu alguma coisa aqui, vamos de novo chamar o Rodrigo. Às vezes acontecem algumas coisas aí no universo online que atrapalham um pouquinho, mas a gente chega lá. O Rodrigo já está entrando. Ô, Rodrigo, chegou. Olá, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Rodrigo. Bem-vindo aí à nossa live. A última foi lá no seu Insta, agora aqui, para a gente poder compartilhar, né, esse fantástico, maravilhoso e de tanto poder de ajuda que é o universo das constelações familiares, né? Eu já estava comentando aqui para o pessoal que a gente tem muitas novidades aí, convites para fazer, e vamos procurar tirar algumas dúvidas hoje, né? São tantas dúvidas a respeito que as pessoas possam perguntar aqui, trazer suas questões, né, sobre as constelações familiares, né? Eu vou dando boa noite aí também para todo mundo que já está entrando. Bacana, né, a gente partilhar isso, né? A hora estava ali no meu, na quarta, não a passada, a retrasada. Hoje aqui com você, né, falando daquilo que a gente ama, que é a constelação. Estou vendo que você está aí no consultório também. A gente tinha até que atrasou um marcado às pouquinho por 8. causa disso, né? Trazer um pouquinho por causa dos pacientes aqui, mas deu tudo certo. Imagino. Eu também sempre vou pedindo até desculpas também quando estou num atendimento e aí a gente acaba precisando aprofundar e é assim mesmo. Mas estamos aqui, isso que é importante para a gente estar aí junto nessa live, né? Muito legal. E vamos pedir ajuda aí do pessoal, né, Rodrigo? Um equilíbrio
A gente sabe que uma das leis sistêmicas é o equilíbrio de troca, né? É o dar e receber. Então, se você puder achar esse tema interessante e puder compartilhar, clica no aviãozinho que está aí no canto inferior do seu celular à direita e compartilha com algumas pessoas que você acha que podem se interessar por esse tema da constelação, que aborda saúde, física, emocional, relacionamentos afetivos, familiares, né? Questões organizacionais, questões em relação à saúde e tantas coisas, né? Trabalho. A Ângela está dizendo que já compartilhou, gratidão, Ângela. Compartilhe os coraçõezinhos para o Instagram, ver que você está achando um tema interessante, né? E que ele possa divulgar mais essa live. Rodrigo, como é que está o ânimo aí para nós nesse próximo sábado, né? Vamos aproveitar, acho que ainda deve ter algumas pouquíssimas vagas aí para convidar o pessoal para o nosso evento de sábado, módulo 0, né? Como é que está aí a preparação em São Paulo? Nesse sábado, né, às 9 horas, a gente tem o módulo 0 do curso Consciência Sistêmica, e o módulo 0 é aquele módulo, né, de degustação para a pessoa participar, conhecer um pouco como funciona esse curso, né, que realmente transformou minha vida, a sua, né, de tantas pessoas que fizeram. A Ângela aqui animada, já está inscrita por Consciência Sistêmica para esse curso, né, a gente já está aí com 33 inscritos, a gente tem umas 40 vagas, então acredito que até o módulo 0 a gente já fecha essa turma completa e sábado a gente está lá, né, para fazer constelação e para passar uma das aulas dessa formação, né, vamos ainda definir que aula vai ser, mas com certeza vai ser uma aula bem interessante para todo mundo vivenciar a aula e o exercício prático também, né? Então estou bem animado, né, a gente ficou fechado, né, pela pandemia, então agora é hora de retornar para os trabalhos presenciais e estou animado aí para poder fazer essa turma, né, do Consciência Sistêmica que começa esse mês também, né, dia 21 de maio e 22 já tem o primeiro módulo. Exatamente, dizer que para o pessoal, né, que falou que a gente vai dar uma aula, olha só para as pessoas terem uma noção do que é o Consciência Sistêmica. É um curso modular, 9 meses, né, um final de semana, sábado e domingo, o dia inteiro. Cada módulo são 9 módulos, cada módulo com... Quantas aulas tem agora, Rodrigo? São 6 aulas por... Não, são 6 aulas por módulo, né? Então, 6 vezes 9, 54 aulas. A gente vai poder dar uma aula nesse sábado para mostrar e fazer a parte dinâmica, as vivências, as constelações para o pessoal conhecer. É muito importante também, né? Conhecer na prática, né? Na vivência mesmo. Além da teoria, que é fantástica, né? E de forma gratuita, né, Roberto? Já conheceu o espaço, está lá com a gente. E mesmo quem já fez essa formação ou quem não vai conseguir, nesse momento, entrar para a formação e quiser estar lá com a gente, é todo mundo muito bem-vindo. O espaço, né? Cabe ali 70 pessoas, então vai dar certo da gente estar junto e passar ali um pouco do que a gente quer e desse conteúdo que realmente vai ser incrível. Estamos escolhendo a aula, já temos a ideia de qual vai ser, né, Roberto? E vamos estar lá juntos. Vamos lá, né? Sempre é uma oportunidade fantástica, maravilhosa para todo mundo poder vivenciar cada vez mais as constelações. E a gente também, né? A gente também, os facilitadores, né? Nós temos essa dinâmica do facilitador, que é o professor, e também o eterno aprendiz, né? O eterno aprendiz. Nós também estamos sempre aprendendo, buscando nos aperfeiçoar nesse universo do autoconhecimento. E de tudo que a gente já estudou, né? Eu posso dizer por mim, o Rodrigo também vai falar, de tantos cursos e formações e congressos, tudo que a gente aprendeu, a sistêmica, a visão sistêmica, não somente a constelação, né, mas o que embasa a constelação, que é a visão sistêmica, é uma ferramenta poderosíssima e fantástica de autoconhecimento. Hoje mesmo eu estava atendendo uma paciente aqui no consultório, está interessada também pelo curso, talvez vá no módulo 0 agora também, ela perguntando assim, mas esse curso ele é para formar terapeutas também? Dá para sair do curso já atendendo? E olha, a formação desse curso é uma formação completíssima, né? As ferramentas que o Consciência Sistêmica oferece já são suficientes na parte teórica. Mas claro que a gente vai trabalhar, inclusive a gente vai falar hoje dos requisitos do constelador, né?
a pessoa deve buscar sempre um caminho não só de aperfeiçoamento técnico, mas ao mesmo tempo de autoconhecimento, aperfeiçoamento pessoal também, né? Faz parte do caminho do terapeuta. Eu estava até dando um exemplo para ela. Imagina que nós, né, temos diversos... Claro, todo terapeuta tem ainda seus problemas, suas questões. Ninguém é perfeito, ninguém vira perfeito. Nem nós, o Fernando, nem o Hellinger, né? Nem o Freud foi perfeito, teve diversos problemas também. Mas quando a gente está nesse universo, a gente precisa sempre, no universo da terapia, da ajuda, precisamos sempre ampliar a nossa consciência, né, e buscar nos conhecermos mais, né? Eu estava dando esse exemplo para paciente. Imagina assim, se eu sou uma pessoa que, eu quero ser terapeuta, mas eu nem olho para minhas questões, está tudo certo, eu já tenho algum conhecimento teórico e vou repassar isso adiante. Aí vem um profissional, vem um paciente, um cliente, que quer trabalhar questões de relacionamento afetivo. E eu tenho milhões de problemas de relacionamento afetivo. Como é que eu vou poder ajudar essa pessoa se eu tenho essa cegueira sistêmica, né? Então, esse caminho do constelador, do terapeuta, do próprio psicólogo também, né, Rodrigo? Se você puder acrescentar, dar uma ideia sua também sobre isso, é fundamental. E o consciência sistêmica, ele traz também esse caminho do autoconhecimento, de a gente conseguir descobrir a origem das nossas questões e trabalhá-las durante toda essa formação. E foi o que nós fizemos, né? E continuamos fazendo, né, Rodrigo? E você já começou a adiantar aí os 3 pilares, né, que a gente colocou aí como tema da live para um constelador de sucesso. E eu acredito que esse primeiro tema é esse que você começou a falar, o tema do autoconhecimento, né? Você ampliar a sua consciência. E a gente pode fazer isso aí de algumas formas, mas vamos pegar essa primeiro que você falou, né? Que são concursos de formações onde a gente vai adquirir a teoria e a prática, só que com bons cursos, que é isso que é necessário. Então, esse seria um dos primeiros pilares do terapeuta, que é você investir em boas formações, né? A gente até estava falando ali um pouco do último encontro, como os cursos online eles foram ganhando uma dimensão e muitas pessoas, né, até devido à pandemia, foram também fazendo esses cursos e eles são importantes, né, uma ferramenta muito interessante que a gente tem hoje para poder estudar, mas uma formação presencial para um terapeuta ela é fundamental. Assim é na psicologia, assim é também na medicina e assim também é nas constelações. As constelações, a gente precisa de vivências de campo, a gente precisa, né, tá ali sentindo, né, aquela energia que sente o representante, né, também sendo constelado através de diversos exercícios, tirando dúvidas, vendo as constelações didáticas. Então, você fazer bons cursos, né, de constelação, ele é fundamental para você poder, né, ser um bom terapeuta. Acho que esse é o primeiro pilar e a gente podia ir falando um pouquinho mais dele para depois ir chegando nos outros 2, né, Roberto? Você vê assim também, né, você que é um eterno aprendiz, você até colocou, né, essa característica, porque quando você fala, eu já sei, aquilo fecha, né? Não, eu não preciso estudar mais nada, não, eu já sei, não, eu já vi alguns vídeos do Fernando na internet, para mim é o suficiente, eu fiz o Consciência Sistêmica Online, né? Onde eu acredito ali que, né, já tinha tudo que eu precisava, acabou fechando, né, essa possibilidade de adquirir mais conhecimento e ele é fundamental, né, para você poder ser um bom constelador, como sendo aí um primeiro pilar. Com certeza, Rodrigo tem toda a razão, porque nós somos profissionais de ajuda, profissionais da saúde, né? Eu sou médico psicólogo, você é psicólogo, e a gente sabe que o aperfeiçoamento, inclusive nas nossas áreas, não só na sistêmica, né, na constelação, mas inclusive na psicologia, na medicina, quem para de estudar é um absurdo, porque assim, se eu parasse de estudar quando eu me formei na medicina, 35 para 36 anos atrás, o que se fazia naquela época, hoje, se você fizer, você vai ter muitos problemas, porque a medicina mudou enormemente, a psicologia também. Então, o próprio Hahnemann, que é o pai da homeopatia, né? O Samuel Hahnemann, minha especialização na medicina, homeopatia e acupuntura, né? Ele falava assim, na arte de ajudar e curar, deixar de aprender é crime.
Né? Ele fala, é um crime você deixar de aprender. Isso em 1800, né? O Hahnemann, ele criou a homeopatia ali por volta de 1800. Então, já naquela época, 200 e tantos anos atrás, isso era conhecidíssimo, né? Com os poucos recursos que se tinha na época. Você nunca pode deixar de se aperfeiçoar. E a gente, todo dia, né, Rodrigo? Eu todo dia estou vendo vídeo, lendo, estudando. Não tem um dia em que eu não faço isso. E eu vejo o quanto mais, né, a gente ainda tem por aprender. Mas é um caminho sem fim. Né? Como fala, né, filosofia Kaizen. Né? Hoje estou melhor do que ontem, amanhã estarei melhor do que hoje. Né? Filosofia Kaizen dos japoneses, né? Que fez eles, inclusive, se levantarem pós-Segunda Guerra Mundial, né? Aquela filosofia de você estar sempre crescendo, buscando melhorar. Não é ser melhor que ninguém, não é competir com outros, mas é buscar ser melhor do que nós mesmos somos hoje. Então amanhã eu quero ser um pouco melhor do que hoje, eu quero saber um pouco mais. Por quê? Porque faz parte do aperfeiçoamento, do progresso, da evolução do ser humano, do profissional, né? Tudo isso daí. Olha aqui, Rodrigo, a Denise, né, que foi nossa aluna, colocou aqui um comentário muito bacana. Gente, só da decisão de ir, as coisas já vão mudando. Postura, né? A gente fala tanto em postura, né? Impressionante. Dói, é difícil, mas é maravilhoso e libertador. Exato. A Denise resumiu que todo mundo que passa pela formação consciência sistêmica, né, sente na pele, né, a melhora, a evolução pessoal. E a Eliana está colocando aqui uma pergunta. Como a consciência sistêmica pode agregar no trabalho de um profissional de recursos humanos? Rodrigo, responde aí para a Eliana. Eu vejo, né, que tem não só de recursos humanos, mas tem diversos profissionais, né, que chegam para a consciência sistêmica, né, profissionais da arquitetura, da medicina, da psicologia, a Aline agora chegando também aqui na nossa live do direito, e ele vai ajudar muito pelo autoconhecimento que a gente vai adquirindo, né? Então, ele é fantástico para situações nossas profissionais, situações nossas na família, né? Na relação com filhos, com marido. Então, esse conhecimento do que é saudável, ele ajuda muito. E ele potencializa, eu acredito que todas as profissões, né? O André estava comigo hoje aqui, né? Profissão de biólogo, potencializa, né? A profissão dele, potencializa, a Aline acenando, né? Como advogada também. E eu acho que, né? Como colocou aqui do recursos humanos, muito também, né? E a gente pode citar até um dos módulos que a gente tem, que são os módulos onde a gente vai trabalhar também muito dos traços de caráter, da leitura corporal. Então, imagina, né, um profissional de recursos humanos conseguindo fazer uma leitura corporal do cliente, né, através ali da observação, conseguindo fazer perguntas, né, poderosas que realmente vão trazer informações ali que vai ser muito útil para essa profissão. Ele conseguindo fazer uma análise do caráter, né? E dentro dessa análise, sabendo quais são as potencialidades, né, da pessoa, só de olhar para o corpo dela, podendo direcionar ela e podendo também, né, desse olhar, com perguntas, ver se aquilo bate realmente, né? Porque a princípio a gente fala assim, né? Só de olhar para o corpo a gente já tem muitas informações. E a pessoa de fora fala, como é que pode, né? Olhando para o corpo. Só que você, né, um profissional que tem essa dúvida, vai fazer a pergunta e aí daquela pergunta vai bater muitas coisas que você está vendo. Então, eu acredito que para um profissional de recursos humanos, ter essa leitura corporal, ter esse conhecimento das pessoas, das funções também, né? Eu acho que é uma das bases aí da constelação, são as funções em ordem. Então, eu acredito que potencializa muito qualquer profissão, mas essa, inclusive, é uma das que mais potencializa, porque está lidando diretamente com pessoas, na verdade. E se a gente for ver uma das definições das constelações, que são a ciência dos relacionamentos, e o que você faz, né, nos recursos humanos, eu não sei, conseguir lidar com as pessoas da organização, né? Você saber, você conhecendo, você sabendo ver as características de cada um, conseguindo ajudar nas relações interpessoais,
ver o potencial de cada pessoa dentro dos traços de caráter, dentro das dinâmicas sistêmicas que as pessoas apresentam, ajudando, né, essas pessoas da organização a estarem no seu lugar, num lugar saudável de equilíbrio, você está melhorando a dinâmica organizacional, o ambiente organizacional, ajudando as pessoas da empresa a estarem bem naquilo que fazem e, obviamente, o que vai refletir isso? No aumento da produtividade, né? Uma empresa que se torna mais produtiva, porque se você tem pessoas no seu lugar, em ordem, bem no seu trabalho, bem nos relacionamentos interpessoais dentro da empresa, essa empresa vai crescer, ela vai ser uma empresa mais produtiva, uma empresa, um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais dinâmico, né? E o que as pessoas querem numa empresa? Eu não sei isso, né? Você passa a maior parte do seu dia trabalhando, e você vai, não, eu odeio o que eu faço, nossa, meu Deus, não aguento a hora de ver sexta-feira, sextou, maravilha, rojões, segunda-feira, que horror. Gente, não dá para viver assim, né? A pessoa assim vai adoecer, a gente vê isso tanto, né? E nas redes sociais hoje, que todo mundo expressa o que sente, eu fico muito impressionado de ver o quanto que as pessoas comemoram sexta-feira, não que não possa comemorar, óbvio, a gente ter o fim de semana e ter um lazer, e ter um momento diferente, mas é como se as pessoas falassem assim, meu Deus, não aguento mais, tem que chegar o fim de semana. Sextou, maravilha, segunda-feira é o pior dia do mundo porque eu volto a trabalhar. Então, repensa o que você tem feito. Repensa a sua profissão, onde você está alocado, o que você pode fazer para mudar, porque o trabalho é uma das funções da vida, né? Uma função muito importante, inclusive, em termos de a gente se sentir útil, da gente ter o nosso sustento, o nosso ganho, né, de a gente estar junto ajudando a família, enfim, e não dá para ser de uma maneira em que você esteja sofrendo, em que você esteja adoecendo por conta disso, né? Inclusive, e a constelação e a consciência sistêmica ajuda a gente a poder conhecer, ampliar mais essa consciência para lidar com isso de uma maneira saudável, né? Sim. E tem o módulo 7, né, Roberto, que é o módulo Sim. organizacional, onde a gente também vai aprofundar no sentido de olhar para a empresa, olhar para o produto e também aprender, né, como se faz uma constelação organizacional, também pegar muitas ferramentas do coach sistêmico e todas essas ferramentas que a gente agrega para o nosso mundo profissional, ele ajuda muito a gente realmente fazer um diagnóstico, a gente fazer um tratamento e trazer realmente um ganho para aquele cliente que vem. E com isso a gente se realiza, né, Roberto? E aí entra no que você está falando, que realizado, a gente bem, né, a gente motivado, gostando do que a gente faz, porque a gente recebe muito em troca, a gente vai para esse trabalho de uma outra forma, né? A nossa segunda-feira é um outro jeito, né? Por quê? Porque dali eu tiro realização, né? Que deveria ser uma das funções também do trabalho. Mas por que a gente tira isso? Porque a gente está realmente trazendo um benefício para as pessoas e vendo o resultado, né? E também sendo, dentro dessa troca, também recebendo por isso. Então, ser terapeuta é uma profissão incrível, né, Roberto? Onde a gente aprende tanto, né? Onde tem tanta troca e tanta possibilidade, né, de realização. E eu vejo cada vez mais isso crescendo dentro das pessoas, né, essa vontade de fazer algo que realmente traga benefícios, né? Eu entrei na psicologia, acredito que eu tinha 26 anos, mas eu já adorava ler, estudar, né? Eu já tinha muito essa coisa do ser terapeuta em mim, já tinha feito muitos cursos, adorava ali a autoajuda, né? Então, esse caminho para mim foi um caminho, né, de muita realização, mas eu vejo cada vez mais pessoas querendo também entrar nesse caminho. E não é necessário hoje, por exemplo, fazer 5 anos de psicologia, né? Para você poder trabalhar com as terapias e poder trabalhar aí com uma terapia sistêmica, né? A gente está dentro de uma formação de 9 meses, claro que é uma formação onde precisa de um investimento no sentido de um final de semana, de estudar todo o material que a gente também acaba passando, né? Que tem encontros online, né? E tudo que precisa, mas dessa formação vai sair, né, capacitado para trabalhar com essa ferramenta que está sendo uma das mais buscadas e procuradas hoje, que é a constelação, que eu vejo que é a que traz mais resultados e é aquela que eu procuro também utilizar quando
eu tenho uma situação, eu já fiz muitas constelações com o Fernando, né? Não significa que a gente fez uma e resolveu tudo, mas significa que a gente trabalhou aquele ponto, a gente ampliou a consciência e muitas vezes a gente seguindo, caminhando, vai enroscar em outro ponto, né? Mas utiliza essa ferramenta, amplia a consciência e ela é poderosa e muito mais rápido, né, Roberto? Você é psicólogo também. Aquilo que a gente demoraria meses e meses numa psicoterapia, a gente chega em uma sessão. Então, o investimento de você ser constelado ou de você passar por uma formação, então, onde você vai ser diversas vezes constelado, vai adquirir uma ferramenta, vai fazer amizades profundas ali, que leva para a vida, né? Não tem preço isso, né, Roberto? Eu vejo que realmente é incrível, principalmente essa formação que é do consciência sistêmica, né? Eu vejo da mesma maneira. O Rodrigo traz esse sentimento dele e para mim foi igual, foi a mesma coisa quando eu conheci. Fala, mas como? Em uma sessão você vai ver coisas que você não vê às vezes em meses ou até anos? Sim. Ah, então isso substitui o psicólogo? Não, não substitui nada. Inclusive faz parte das terapias integrativas dos próprios SUS, né? As constelações familiares são uma das 29 práticas integrativas dentro de uma política nacional do Ministério da Saúde, que é a PNP, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Né? E as constelações familiares fazem parte dessa Política Nacional de Práticas Integrativas. Tá? Então é importante colocar isso, por quê? Porque o profissional, claro que isso ainda está sendo institucionalizado, tem alguns locais que tem, por exemplo, Araraquara, né, tem a doutora Érica, que foi minha aluna, que de Santos se formou, mudou lá para Araraquara, entrou, chamou o Geraldo Martelli, depois mudou o constelador, eles fazem a constelação lá no SUS também, né, e é algo que a gente tem essa dinâmica de querer que esteja em todos os locais, não só nos locais particulares, mas também no SUS, ajudando as pessoas, né, e de uma maneira em que se expanda cada vez mais. E quanto mais cresce e se expande, as constelações têm feito isso demais, crescido e se expandido muito, também vão ter os contras, né? Vão ter as pessoas que vão criticar, que vão julgar. Isso aí todo dia a gente vê, né, Rodrigo? Tem gente que às vezes entra nas nossas redes sociais e fala tanta bobagem, né? E critica e julga, e você fala, nossa, você leu o que a pessoa está escrevendo, você viu que a pessoa não sabe nada. Ela ouviu o passarinho, nem o passarinho piar, ela ouviu o passarinho latir e está colocando ali uma coisa que ela tem uma impressão. E aí, às vezes, você fala, não, vem conhecer. Eu chamo as pessoas, vem participar aqui do meu grupo online, para você conhecer, vem presencial, para você ver os benefícios, porque, como o Rodrigo falou, nós somos profissionais da ajuda. Todos os profissionais da ajuda têm como missão ajudar. E ajudar é óbvio, né? Ajudar é algo que você tem que fazer de uma maneira saudável, porque senão a gente vira salvador. Né? Salvador. Ai, nossa, eu tenho que fazer tudo, carregar o meu cliente, fazer tudo por ele. Isso é ser salvador. Isso tem a ver com uma dinâmica disfuncional minha, que não vai ajudar o meu cliente. Ajuda, inclusive, fica a dica aqui de um livro muito bacana que o Hellinger escreveu, Ordens da Ajuda. Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. O Hellinger era muito ordenado, né? Muito organizado. Então ele fez as ordens do amor, que são as ordens da constelação, que falam das dinâmicas dos relacionamentos, né? Então nós temos lá o pertencimento, equilíbrio de troca nas relações, da hierarquia, e temos as ordens da ajuda. Existem maneiras saudáveis de ajudar. E uma delas eu só vou comentar, né, porque não é o tema de hoje, mas comentar. Quando a gente quer ser um ajudante saudável, não só na medicina, na psicologia, mas também no direito, também na pedagogia dentro da escola, a gente tem que olhar de adulto para adulto. Né? O meu cliente, eu tenho que vê-lo, claro, ele está no momento fragilizado, muitas vezes de doença física, de doença emocional, mas ele é uma pessoa adulta, eu não posso infantilizar o meu cliente. E essa é uma das bases também, né? Você lida de adulto para adulto. Você faz com que a pessoa também se responsabilize pela sua melhora. Quando a gente traz a ferramenta da constelação dentro do curso, né? Eu falei que a gente tem 9 módulos, 6 aulas em cada módulo, são 54 aulas. Em cada uma das aulas você tem ao menos 3 dinâmicas, intrapessoal, interpessoal e sistêmica, dinâmicas vivenciais. Então, multiplica 54 por 3, você tem aí quase 200 exercícios, vivências e mini constelações. Isso é um campo de ajuda também fantástico. Você entra no curso dele
desses, né? Você entra no consciência sistêmica para se aprimorar profissionalmente, se aprimorar pessoalmente, e você passa por vivências de transformação incríveis. E às vezes descobre questões que, claro, a gente vai, como o Rodrigo falou, né? Nós temos diversos emaranhamentos que a gente chama, né? Emaranhamentos são dificuldades, são questões que a gente traz na nossa vida. Dinâmicas difíceis, problemas que a gente traz, que muitas vezes são dinâmicas já repetidas do nosso sistema familiar. Então, por exemplo, meus pais, os meus avós tiveram dificuldades no casamento, dificuldades no relacionamento afetivo ou na sexualidade, provavelmente eu vou ter uma tendência de repetir essas dinâmicas de maneira inconsciente. E a única maneira de eu poder sair desse padrão, de voltar a ter relações saudáveis, é trazendo essas dinâmicas para a consciência e colocando isso de uma maneira em ordem saudável. Essa semana eu estava dando uma matéria para um jornal de Belo Horizonte e eles perguntaram, o tema era traição. O que causa a traição? Normalmente se pergunta, né, por aí, o que causa a traição? Porque a pessoa é sem vergonha, porque a pessoa não sei o quê. Gente, por exemplo, a traição é uma dinâmica altamente sistêmica. É uma dinâmica que vem diretamente do nosso sistema familiar, muitas vezes. Dinâmicas de triangulação, né? Uma traição é uma dinâmica onde existe uma triangulação. Então tem você, tem o seu parceiro, sua parceira, e entra um terceiro elemento. É uma relação triangular. E só para ficar a ideia aí, se vocês quiserem que aprofunde, coloca aí nos comentários, qual foi a primeira relação triangular da nossa vida? Foi quando eu namorei que teve... Não foi não. Foi quando nós nascemos e nós éramos um com a nossa mãe, tínhamos uma relação de total dependência e vinculação, de repente entrou o pai, pronto, aí já entrou a primeira dinâmica de triangulação, né, em que nós estávamos ali na fase genital, né, depois ali dos 3, 4 anos de idade, e se essa dinâmica com os pais não foi saudável do ponto de vista dos pais conseguirem trazer isso para o filho ou para a filha, a gente pode, a partir daí, gerar uma dinâmica que vai, lá no futuro, gerar fortemente um traço de caráter que a gente chama de rígido, cuja uma das dinâmicas que são difíceis são essa dinâmica da traição. Né? Então você vê quanta coisa tem para a gente aprofundar e se conhecer melhor. Né, Rodrigo? E com o posicionamento da constelação feito no campo, né, de forma individual, o grupo, mas falando da individual, é muito interessante o que esse inconsciente traz quando posiciona, né, onde fica a sexualidade, onde fica pai e mãe, a distância entre eles. A gente vai ver que ou a pessoa tinha mãe ou tinha pai, não tem mãe e pai juntos, né? Então, dali a gente já consegue fazer um diagnóstico de triangulação sem a pessoa nem falar, só com o posicionamento que ela faz, os elementos que a gente pede, a gente já tem bastante informações em relação a essa dinâmica de triangulação, né? E quando ela não está triangulando dentro do relacionamento afetivo, ela está também triangulando na profissão, né? Eu tenho uma profissão, por exemplo, né, que me dá dinheiro, mas eu não estou feliz. Eu tenho outra que eu não ganho dinheiro, né, só que essa me realiza. Também está dividido, né? Então, a constelação pode ajudar muito, né? E muito legal você fazer essa entrevista e passar essa visão sistêmica, que é uma visão que realmente vai na origem do problema, porque dentro de uma outra visão ia ficar dentro da superficialidade da traição, né? A gente já vai ali dentro da origem, e descobrindo a origem, né, esses outros problemas, eles vão perdendo força, porque a gente conseguiu ir lá na raiz do que estava acontecendo. Por isso que a constelação e essa técnica, essa ferramenta, ela é tão rápida, né? Porque a gente realmente consegue chegar no problema de forma muito rápida, né? E as pessoas, como é que pode? Pode, né? Existe essa ferramenta, né, que o Hellinger foi descobrindo, juntando com a caminhada dele, com tantas coisas, e isso, né, hoje a gente tem acesso. E eu queria voltar num ponto, Roberto, que a gente está falando aí dos 3 pilares, né, e você, né, agora estava
falando de um já entrando num outro, que esse curso é extremamente terapêutico, né? Então, eu queria entrar nele, mas antes disso ainda, né, a gente estava falando que é necessário o autoconhecimento, necessário essa ampliação de consciência, fazer cursos, né, onde junta a teoria com a prática, não só a teoria dos cursos online, mas também muito com a prática que é necessária, e é necessário conhecer a metodologia, né, Roberto, do consciência sistêmica, trilhar nesse caminho. E eu estou falando disso porque você entrou num ponto em relação a algumas críticas da constelação, e ela vem também por uma simplificação de alguns cursos e de algumas constelações, onde vai chegar no ponto que diz assim, a sua alma já viu, né? Uma simplificação que a gente vê que traz muito mais críticas e não ajuda o cliente no sentido do que ele precisa entender da função dele, da dinâmica, do lugar que ele está, e acaba até trazendo aí não benefícios, né, para a constelação, que a gente sabe que dentro dessa metodologia traz muito, mas trazendo aí críticas, né? Então as críticas elas também vêm de algumas formações e de algumas visões e simplificações que infelizmente foi entrando, né? Onde não precisa fazer nada, solta no campo, né? Os elementos vão se movimentando, pronto, acabou, sua alma já viu, né, já está constelado. Então, não é essa metodologia que a gente segue, né, uma outra forma, bem diferente. É legal, Rodrigo, ter colocado isso, e eu vou também fazer um comentário a respeito disso. O Rodrigo está falando, talvez até para quem conhece constelação já está entendendo, mas quem não conhece, eu vou explicar um pouco diferente, que é assim, claro, existem diversas escolas de constelação, óbvio, né? Dentro da medicina existem diversas escolas diferentes, dentro da psicologia e também dentro da constelação, né? Todos os tipos de constelação podem ajudar, mas nós acreditamos que, como o Fernando parte do princípio no consciência sistêmica, né, que tudo vem da polaridade, né? Uma da principal lei sistêmica é a polaridade. Como a gente fala em polaridade, eu vou colocar o seguinte: as duas polaridades da vida, né, que o yin e o yang, do masculino e feminino, mãe e pai, todas elas são importantes, não tem uma melhor que a outra. Quando a gente trabalha na metodologia do consciência sistêmica, a gente trabalha simultaneamente, diferente de outras formações, com conhecimento técnico, por exemplo, faz uma constelação, é uma constelação estruturada, uma constelação que tem suas fases, suas dinâmicas, para que o constelado, a pessoa que vem constelar, possa entender o que está acontecendo, mas só o entendimento cognitivo não muda. Então ela tem que entender e sentir. E integrar os dois, ou seja, integrar as duas polaridades, né? Integrar o sentir e o pensar. Aí ela pode agir, porque inclusive o sentir, pensar e agir é essa tríade tão importante que a gente também trabalha, né? O PSA, pensar, sentir e agir. E quando você consegue entender através da lógica, do pensamento, nossa, eu estou vendo, o que é essa dinâmica? Essa dinâmica é por causa que aconteceu isso, na história da sua família, ou uma dinâmica que você repetiu, tá? Você está enxergando, está entendendo isso, estou entendendo. E a pessoa sente aquilo toca na emoção, aquilo toca no sentir, integra esse sentir com esse entender, com esse pensar. Esse é o caminho da mudança. E esse é o tipo de trabalho que nós fazemos, né? Tanto nós como profissionais de ajuda, eu, psicólogo médico, eu, Rodrigo, no nosso dia a dia, como a formação consciência sistêmica traz essa dinâmica. E é interessante isso, porque muitos profissionais que já tinham feito cursos em outras escolas, né, Rodrigo, vieram fazer a formação com a gente e falaram, nossa, vocês têm uma formação que explica muito profundamente, que trabalha o meu autoconhecimento e profissionalmente. Então, é uma abordagem diferente, e é importante falar que essa abordagem do consciência sistêmica, ela não é só a constelação, por isso que a gente fala que é além, né, um passo além das constelações, porque o Fernando Freitas, que é um colega médico, gastrocirurgião, né, que foi o nosso professor, nosso mestre, criou a metodologia consciência sistêmica, ele foi também estudando diversas áreas do conhecimento, várias áreas da terapia, né, a biodinâmica, a bioenergética, a sistêmica, a psicossomática, e aí ele uniu, né, esses conhecimentos, mais recentemente a epigenética, então muitos conhecimentos que vão juntando-se, unindo-se com a própria constelação e formando esse campo de conhecimento que a gente chama consciência sistêmica. Ah, mas isso é uma... Tem gente que fala, nossa, mas isso não é uma mistura?
Gente, como é que o Hellinger criou as constelações? Ele fez terapia primal, ele fez Gestalt, formação, ele fez PNL, ele fez hipnose ericksoniana, ele fez terapia familiar da Virginia Satir, ele uniu, né, o Moreno, né, o psicodrama, o Hellinger uniu todos esses conhecimentos e trouxe a formação da constelação. E falou que a constelação não estava terminada, estava aberta, e está mesmo. E o Fernando, né, trouxe os campos de conhecimento. E a própria medicina, né, porque é o que o Fernando fala, né? Ele era cirurgião. Então, a constelação que a gente faz é uma constelação que procura ser cirúrgica. Chegar realmente na origem do problema para poder lidar com os sintomas, que é o famoso 5 por 1, né? Eu tenho um problema de saúde física, eu tenho ansiedade, eu tenho dificuldade nos relacionamentos afetivos, eu tenho problema com dinheiro, tal. Então vamos tratar só isso. Você trata isso, vem mais 3 problemas. Por quê? Porque a gente não tratou a causa. Às vezes você chegando aqui na causa, né, você entendendo a origem sistêmica, dinâmica da causa da sua questão, da sua dificuldade, esses problemas todos perdem a força. Isso a gente vê numa constelação interessante, né? Por exemplo, uma constelação de doença. Vem alguém para constelar uma doença. Quando você consegue entender qual é a função dessa doença, o que essa doença vem ensinar para essa pessoa, e a doença não é um inimigo, ela é muitas vezes alguém que vem avisar a gente de alguma coisa para mudar o caminho doentio de vida. Quando a gente consegue chegar nisso, o representante da doença na constelação, ele perde a função, perde a força e ele próprio se retira do campo. E é isso que eu estava falando para o repórter quando eu estava dando essa entrevista sobre traição. Eu estava falando assim, traição é só um sintoma. Traição não é o problema. Uma relação, mas a relação tem traição é problema. Não, é um sintoma que traz problemas, mas não é a causa do problema. É um sintoma também mostrando que na relação existem outras dinâmicas que precisam ser vistas para que essa relação se solucione, seja sendo mais saudável ou inclusive terminando de maneira saudável para que as pessoas possam iniciar outra relação agora sim de uma maneira saudável. Porque a gente sempre busca isso, né, Rodrigo? A saúde. Exatamente. Você falou agora, né, dos vários cursos e formações que o Fernando fez, né, o Hellinger também, e esse é o primeiro pilar de um bom profissional, né, cursos e formações, mas que junte teoria e prática, né, não só teoria, e também, né, juntando aí essas duas polaridades, e também você fundamentou muito bem, né, a polaridade do pensar e a polaridade do sentir, que elas também, dentro dessa formação, elas precisam estar integradas. E aí eu vou colocando mais uma coisa, que é o segundo pilar que você começou já a falar, que é o trabalho pessoal, e que é necessário, né, para todo profissional de ajuda, né? Eu acredito que o trabalho pessoal, de autoconhecimento, né, de psicoterapia, ele seja fundamental para todos, mas principalmente para um profissional que vai trabalhar uma ajuda, porque a gente só consegue levar o nosso cliente até onde a gente já foi. Você até deu um exemplo, né? Se a pessoa ela tem um problema, por exemplo, com lugar fechado, como é que ela vai trabalhar, né, com o cliente em relação a um lugar fechado, se ela mesmo não se trabalhou isso, né? A tendência dela é desviar desse lugar, né? A tendência dela é não tocar nesse ponto, né? Ela pode ainda não ter trabalhado algumas questões, mas ela precisa ter consciência disso para poder ajudar o cliente, por exemplo, fazendo um encaminhamento dele, né? A gente, como terapeuta, não precisa ser perfeito e ter trabalhado em todos os aspectos, mas eu preciso conhecer os meus problemas, os meus pontos fracos, né? Para poder não me emaranhar com o cliente, né? E poder, dentro de uma sessão, eu colocar os meus problemas no lugar que eu vejo, para não me misturar com o cliente. E essa formação, ela traz essa possibilidade do trabalho pessoal, e isso eu acho incrível, porque você, né, até fez a conta aí, né? São 56 aulas, e todas elas, né, com 3 exercícios, onde a gente vai fazer um exercício intra, depois o exercício terapeuta-cliente, depois dentro do sistêmico com constelação. Então, é um curso extremamente terapêutico, onde a pessoa também vai estar se trabalhando nessa formação, que é fundamental para ela poder, né, chegar dentro de um nível de atender e de realmente funcionar. Então, essa formação, ela integra essas duas, integra ainda a terceira que a gente vai abrir, mas eu queria que você complementasse um pouco, antes da gente falar
do terceiro pilar e desse segundo, que é o pilar, né, do trabalho pessoal e como, né, o consciência sistêmica ele consegue juntar isso, né, como a gente sai trabalhado de lá. Com certeza. Olha, Rodrigo, esse ponto para mim, né, não sei assim você, mas para mim, esse ponto da formação do consciência sistêmica é o principal. É o ponto do autoconhecimento, né? Claro que é um curso fantástico em termos teóricos, em termos de vivências, de aprender a ser um profissional da ajuda, né? Não só como profissionais da saúde, que nós somos, mas profissionais do direito, profissionais da pedagogia, profissionais da organização, né? Mas é fundamental o autoconhecimento, a possibilidade que esse curso nos dá de nos conhecermos nosso lugar, de onde a gente vem, no nosso sistema familiar, a questão da nossa dor profunda, de onde que ela é herdada, né, epigeneticamente na história da família. Então, isso é o ponto principal. Inclusive, eu fui para a formação consciência sistêmica para essa finalidade. Eu não pensava assim, vou me tornar um constelador. Eu nunca penso, quando eu fiz a minha formação em acupuntura, na década de 80, 90, eu falei também, não vou ser acupunturista. Eu vou para conhecer a dinâmica energética, tal, porque eu fazia já homeopatia, né? E aí eu gostei, eu me apaixonei e comecei a acupuntura. Com a constelação foi a mesma coisa. Eu vi nela uma ferramenta tão poderosa, tão fantástica, que a partir lá do primeiro ano mesmo a gente já saiu fazendo, né, Rodrigo? Porque a gente já tinha essa formação também como profissional, médico, psicólogo, a gente estava acostumado a lidar com os clientes, com os pacientes, com doenças, com sofrimento, com sintomas, né? Mas esse ponto, para mim, que a formação traz, ela é a primeira. Então, muitas pessoas vão e não vão depois ser terapeutas, não querem, ou profissionais de ajuda, elas querem para si, para o seu autoconhecimento, para essa abordagem autoterapêutica que a formação traz. E eu digo assim, não é só porque eu sou médico, psicólogo, Rodrigo é psicólogo, isso é só para a área da saúde, não. Sabe, é interessante quando eu percebi isso pela primeira vez, né, mas faz todo sentido. Os profissionais da área de saúde, né, se nós nos formamos nessa área da saúde é porque a gente quer curar os problemas de saúde da família, geralmente dos nossos pais, né? O profissional do direito, ele quer curar as questões problemáticas, judiciais, dificuldades da família também. Então, todo mundo que vai para uma área da ajuda é porque tem esse desejo oculto ou consciente ou inconsciente de fazer isso no seu próprio sistema. Então, quando a gente deu o exemplo, né, o Rodrigo deu o exemplo, eu tenho um problema nessa área, como é que eu vou ajudar uma pessoa? Então, por exemplo, pensa só num advogado, e isso acontece tanto, né? A gente vê as constelações crescendo na área do direito, o direito sistêmico, as centenas de comissões de direito sistêmico em centenas de cidades do Brasil, o uso da constelação na mediação de conflito, na resolução de problemas, enfim, nossa, está crescendo demais no direito, né? Imagina um advogado, né, que teve um problema de uma separação litigiosa, ele próprio, né? Porque o profissional advogado, assim como o médico psicólogo, é um ser humano, está cheio de problemas também. Mas imagina que ele teve uma separação dificílima, com alienação parental, tudo, ele vai trabalhar e na área de família vem alguém se separando. O que tende a acontecer se ele não tiver essa consciência? Ele vai entrar para brigar, ele vai projetar no seu cliente a sua própria dor. Né? Não, porque nós vamos ganhar, não sei o que lá, então vira realmente um conflito. O direito foi feito, isso não sou eu que falo, os próprios profissionais, né? Os profissionais da área do direito falam, que a faculdade de direito tradicional, ela ensina a litigar, brigar, né? Em português bem claro, briga. Você entra para brigar. E o novo direito, né? O direito que traz no seu bojo também a sistêmica, as constelações, ele vem para ajudar na mediação do conflito, na solução, na promoção da saúde das relações. Assim como nós, na área da saúde, não queremos somente tratar doenças e problemas já estabelecidos. Eu trabalho com medicina integrativa, né, com promoção da saúde e prevenção das doenças. É óbvio que nem sempre a gente consegue chegar nesse ponto tão preventivo, porque as pessoas já vêm com suas dinâmicas, com suas doenças, e aí a gente também vai agregar tudo aquilo que a gente já faz. Eu com a medicina integrativa, com a psicologia, com as constelações, o Rodrigo também, mas o nosso objetivo é levar esse conhecimento quanto mais preventivamente, melhor.
E eu fiquei muitos anos na medicina preventiva aqui na Unimed Santos, que é uma grande operadora de saúde, uma cooperativa médica, né? E no setor de medicina preventiva, que eu participei por mais de 10 anos, tinha vários programas de saúde. Tinha um grupo de gestantes, né? Que os casais gestantes iam lá para se preparar para o parto, para a maternidade. E eu era chamado para dar uma aula, uma das 7 aulas do grupo de gestantes. E eu falava sobre a saúde da família, sobre a família em ordem. Eu levava os pilares da constelação, os pilares sistêmicos, para os casais, que geralmente eram casais de primeira viagem, né? Casais que não tinham tido filhos ainda, e chegavam lá, e aí eu mostrava o que é, qual é a função mãe, a função pai, a função do filho. É tão importante olhar para isso, eles ficavam tão surpresos, né, de entender, porque parece que é muito simples, mãe é mãe, pai é pai, filho é filho. Não, é muito longe disso, né? Deveria ser assim, em ordem. Como o próprio Xing, né, milhares de anos, fala da família, a função da família. O pai tem que ser pai, a mãe, mãe, e o filho, filho. Quando isso está fora de ordem, por exemplo, um filho que vem para resolver problemas do casal. O casal está separando, vamos ter um filho para segurar o casamento. Meu Deus, o filho já vem com uma carga pesadíssima, que não é para uma criança isso, né? Não é para um filho isso aí. Ou então o filho que vem porque perderam, teve um aborto, teve um óbito de um filho, vamos ter outro porque tem muito sofrimento aqui, esse filho vem para entrar no lugar de um irmão, de uma irmã que morreu. Quer dizer, todas essas funções não são saudáveis para um filho. Um filho tem que vir para receber, não para dar. Porque segundo as leis sistêmicas, né, você tem o equilíbrio de troca, a relação de troca entre pais e filhos os pais são maiores e dão, e os filhos são menores e recebem. E para equilibrar essa relação, os filhos não podem dar de volta para os pais. Eles vão ter que levar isso adiante para os seus próprios filhos. É assim que flui o rio da vida, né? Não é isso, Rodrigo? Isso daí está dentro do trabalho pessoal, né? Acho que do trabalho pessoal que a gente precisa fazer é acertar com pai e mãe, né? É saber o nosso lugar, é saber que os nossos pais, né, são funções, né? Não são pessoas ali. Hoje mesmo chegou também uma cliente, eu vejo muito isso, né? Ou os pais são horríveis, fizeram tudo errado, né? Um problema enorme, ou eles são maravilhosos, são anjos, são a melhor coisa do mundo, né? Então não é nem os demônios horríveis e nem são as melhores coisas do mundo, são pessoas comuns, e isso parte do trabalho pessoal, né, que a gente precisa fazer com a gente nesse trabalho pessoal, é acertar com o nosso pai, acertar com nossa mãe, é saber o nosso lugar no sistema, né, para isso ir entrando e ficando em ordem. E esse conhecimento, né, seria muito interessante se tivesse em todas as áreas e também na psicologia, né? Mas talvez ali algumas coisas demorem um pouco para chegar. A gente aprende, né? O que a gente aprende hoje é a mesma coisa que talvez, né, já tem se passado aí há 30, 40, 50 anos atrás, é a mesma coisa. Então, difícil de chegar a uma atualização lá, e essa formação é algo muito atual, das melhores psicoterapias que tem, né, que é a própria constelação. E aí a gente falando do primeiro pilar, que é esse, né, cursos e formações, teoria e prática junto, né, não só da constelação em si, mas também outras, né, eu passei pela minha primeira especialização, foi em terapia cognitiva, que eu integro, fui para psicossomática, que eu integro, estou na constelação, que eu integro. Se você falar as tuas, então é uma lista enorme de formações, né? Então esse é o primeiro pilar de um bom profissional. A gente falou o segundo também agora, né, Roberto, que é o trabalho pessoal, que é ser constelado. Eu já fui dezenas de vezes constelado, ainda sou, quando eu tenho, é ali que eu levo. Então, como é que pode a gente trabalhar com uma ferramenta se a gente ainda não passou pelo processo, né? Se a gente ainda não foi constelado, não levou a nossa questão para o campo, né? Se ainda tem algum problema de falar o nosso problema em grupo, né? Então, precisa realmente se trabalhar para você poder ajudar o outro, porque a gente só leva o cliente aonde a gente chegou. Mas esses dois pilares a gente falou. E tem um terceiro pilar, né, que é o pilar da supervisão, né, Roberto? Eu já sou supervisor aí, já tem, acredito que mais de 2 anos, né? E a supervisão quer dizer assim, toda semana, segunda-feira, 7 da noite, antes era segunda e quarta, né? Supervisão. O que quer dizer?
profissionais, né, que trabalham com a constelação, que aplicam essa técnica, levam para um outro profissional que já está há mais tempo trabalhando com essa técnica, com essa ferramenta, para que esse profissional que já trabalha há mais tempo ajudar a olhar aquele trabalho que foi feito, aonde o profissional enroscou, o que era importante ter feito, trabalhado. E as supervisões, elas estão dentro da psicologia, né, Roberto? Quando a gente começa ali a atender aos nossos casos, a gente não sabe tudo, a gente leva para o nosso professor. Falou, professor, né, estou enroscado nisso, não sei como fazer, né, eu me senti assim. E com a constelação é importantíssimo também esse profissional, né, ser supervisionado. Eu vou passar isso para você, mas eu já vou colocar que também curso Consciência Sistêmica, né, quem está nessa formação agora de 2022 vai ter supervisão semanal de casos, né, até o final do curso. Então a gente segue até dezembro, toda semana, com supervisão, né, tirando dúvidas, desde dúvidas pequenas, qual que é o valor que eu cobro, como é que é o campo, como eu numero um campo para fazer constelação online, que elementos que eu uso, porque, né, até para você saber que elementos usa, você precisa ter um conhecimento, porque se você tem um campo pequeno, como é que você vai usar um elemento enorme, né? Se você tem um campo enorme, como é que você vai usar elementos pequenos e que elementos são esses, né? Então, já colocando que quem estiver nessa formação vai poder ter supervisão. E aí a gente integrou os 3 pilares, Roberto, né? Nessa formação do Consciência Sistêmica, teoria e prática, aprofundando na metodologia, trabalho pessoal, porque vai passar por dezenas e dezenas de constelação, vai ser terapeuta, vai ser cliente, vai ser constelado com bonecos, vai ser constelado no campo, né, pela gente. Todo módulo tem constelação didática, tem a nossa supervisão e também, né, tem essa possibilidade de estar aí no grupo de supervisão, trazendo seus casos para a gente aprofundar, né? Ou comigo, ou com o Roberto, isso aí a gente vai definir, né? Se vai estar nós dois, cada dia quem vai estar e como é que vai ter, mas eu já me comprometo a estar lá toda semana até o final do ano, né? É algo que eu adoro fazer, Roberto, supervisão. E vamos passar isso daí para quem está no Consciência. E se você puder aprofundar, eu já entro também já falando. É fantástico, né? Você poder oferecer essa ferramenta de supervisão, né? Você se compromete, eu também, a gente vai dar isso para os alunos, né? Porque isso é algo que faz parte da nossa prática mesmo, né? E entra nos 3 pilares. Relembrando os pilares, né? É o conhecimento técnico, científico, estudo, é a parte teórica que a gente oferece, o curso oferece isso com primazia, nós somos suspeitos para falar, mas o conhecimento teórico que o Consciência Sistêmica traz é fantástico. Depois o autoconhecimento, a questão do aprimoramento pessoal, isso também com as centenas de constelações e dinâmicas e vivências que nós temos no curso e que as pessoas, os alunos vão passar, o campo do autoconhecimento e poder ser constelado também está dentro. E fechando, o terceiro pilar terapeuta, que a gente também vai oferecer, é a parte dessa supervisão, né? Porque é óbvio que sempre nós vamos ter algo que a gente ainda fala, não, só precisaria, ou pelo menos trocar uma ideia, né? Pegar alguma outra pessoa com experiência, ou com mais experiência que eu, com tanta experiência, e vamos trocar uma ideia desse caso. Isso a gente faz na medicina, isso a gente faz na psicologia também, né? A gente está com um paciente e fala, nossa, esse paciente está um pouquinho enroscado aqui. Vamos lá, vou conversar com o Rodrigo. O Rodrigo vem conversar comigo. O que você vê aqui? O que você enxerga? Como é que a gente poderia ajudar esse paciente de uma outra maneira, né? Esse cliente, tá? Então, fantástico. Acho que essa formação é uma formação completa mesmo, e a gente vai, a partir daí, oferecendo isso, né, para as pessoas, uma possibilidade de quem fizer essa formação crescer enormemente, pessoalmente e profissionalmente também. E quando eu fiz essa formação, Roberto, eu fiz junto com você, né? Foi lá em 2016, a gente junto.
eu precisei dividir essa formação em 24 vezes, então foi me dado essa oportunidade pelo IBRAX, foi assim que eu consegui fazer. Só que chegou ali no final do curso, eu já estava atendendo, eu já estava tendo retorno dessa formação com os atendimentos. E eu consegui fazer ali em 2016, no finalzinho, a supervisão com o Fernando. Assim que ele começou a dar supervisão, eu entrei. E era um outro investimento. E eu estava, né, pagando ainda essa formação, mas eu consegui fazer mais esse investimento. Fiquei 2 anos com ele, né, levando meus casos e aprendendo com os casos também de outros colegas. 1 ano e meio, eu acredito que foi o tempo que durou. Desde o momento que ele abriu e fechou, eu fiquei com ele nesse processo de 2016 e 2017. Mas eu estou falando que eu parcelei o curso achando que eu iria precisar desse tipo de parcelamento, né? Quando eu fiz um pouco pela insegurança, não sabia como é que ia ser, né? O retorno que ia ser. Eu tinha acabado de me formar, né? A gente sabe como é o começo de profissão. Mas ali já no final do curso, atendendo, colocando em prática, tendo esse retorno e investindo mais ainda no profissional, né? E foi com Porque esse a gente se torna um investimento... terapeuta melhor, né, Rodrigo? Um terapeuta mais Sim. potente, que isso reflete nos rendimentos também do profissional, qualquer área. Se você for se aperfeiçoando e com essas ferramentas do curso, você vai ser um profissional que vai poder, inclusive, né, ter um rendimento melhor e, óbvio, que é mandatório a gente reinvestir cada vez mais. Eu estou sempre fazendo cursos, né? Eu dou cursos e também sempre faço cursos também, né? Eu faço vídeos, eu promovo, né, conhecimentos, assim como o Rodrigo, e também estou todo dia assistindo vídeos, também lendo, escrevo livros e leio livros também. Então esse é um equilíbrio de troca, né? É como a gente faz, a gente assimila e a gente doa. A gente está sempre trocando, não está estagnando. Tudo que estagna apodrece. A água é maravilhoso, agora pega uma água ali estagnada, ela apodrece, né? Começa a vir aí as bactérias, os micro-organismos. Então, o campo do conhecimento também é assim. O campo profissional também é assim. A gente sempre precisa deixar fluir e ampliar sempre para que isso seja muito saudável, um caminho de ajuda para todos. Exato. E nessa formação, né, Roberto, só a gente concluindo, que a gente já está até com adiantado da hora, a gente vai né, colocar muita coisa para as pessoas, né, que estão dentro dessa formação, né? Está muito dentro do nosso coração isso, passar muita coisa. A própria supervisão não é algo que veio do IBRAX, é algo, né, que veio eu e o Roberto, vamos passar para que essas pessoas que estão em treinamento no consciência sistêmica realmente saiam aplicando, né? Elas realmente possam tirar dúvidas semanalmente com a gente daquilo que é a prática, trazer seus casos. Então, é a gente querendo realmente pegar na mão e levar e fazer a pessoa aplicar isso e ter o retorno, que é o retorno é realização, né? Porque pessoal, financeira, profissional. Né? Exato, realização, né, também financeira, né? Do retorno que você tem quando você começa a fazer um bom trabalho, né? Vindo mais clientes, as pessoas te indicando e você virando também um profissional aí de referência com uma rapidez grande, né, pelo esse suporte, por tudo que a gente vai passando, né, até encaminhando mesmo clientes, né, eu fiz o ano passado, né, era segunda supervisão e quarta era dia de fazer constelação online. Eu fazia constelação online, né, eu fiquei por 6 meses, não eu fazendo, mas as pessoas da supervisão faziam, eu ali dando suporte para elas, né? Então, foi muito legal. E a pessoa, né, pagando um valor pequeno para estar com esses consteladores que estavam iniciando. Então, também tem esse encaminhamento nosso, né, para a pessoa fazer, né, os seus primeiros atendimentos e tudo que vai... Resumindo, aí, né, Rodrigo? Resumindo, a gente pega pela mão, né? E leva ajuda a pessoa, né? Porque isso faz parte da nossa missão, ajudar realmente. E já que a gente está já se encaminhando para o final, né, da live, vamos repetir, Rodrigo, repete aí o convite, né, para aqueles que ainda não sabem, que a gente vai ter o módulo 0, que é o módulo introdutório, gratuito agora, nesse sábado, né? Ainda temos algumas poucas vagas. Quem quiser conhecer, participar, entender como é que isso funciona, Rodrigo, faz aí o convite para o pessoal para esse evento nosso, módulo 0 gratuito.
eu vou fazer, acho que, alguns convites, né? Então, nesse sábado, agora, dia 7, lá no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, a gente tem o módulo 0 do Consciência Sistêmica, que é gratuito. Vamos passar o sábado o dia todo, né, fazendo uma das 56 aulas, né, do Consciência Sistêmica, e aplicando esses exercícios. E à tarde, né, vamos fazer aí um grupo de constelação, vamos ver se a gente sorteia, ou se a gente faz alguma dinâmica, ou uma outra aula do Consciência, a gente ainda está definindo como vai ser, mas realmente vai ser um dia muito bacana, né, onde a gente vai estar junto e vocês vão estar experimentando. Já vou aproveitar para fazer um outro convite, Roberto, porque dia 14, sábado também, eu estou com um grupo de constelação. Sábado, dia 14, eu estou com um grupo de constelação em Pinheiros. Já não tem vaga para constelar, já faz muito tempo. Já a hora que acaba um, as pessoas já se inscrevem, porque eu só consigo fazer 5. Então, a demanda que existe da constelação de grupo, né, e o consciente sistêmico é muito forte em relação às constelações de grupo, tem uma demanda grande. Então, não tem vagas, mas para participar, para conhecer, tem ainda, né? Eu acredito que vaga para constelar comigo está para julho. Então, né, essa procura que a gente tem. Tanto que este mês eu vou fazer também grupo de constelação dia 28, isso em São Miguel, e também já não tem mais vaga para constelar. Então, para assistir tem. Então, dia 14 eu tenho grupo de constelação, 21 e 22 começa o Consciência Sistêmica, né, Roberto? Então, esperado. Consciência Sistêmica, a gente vai começar ele, 21 e 22 de maio. E aí, 28, grupo de constelação, não tem vaga para constelar, mas tem vaga para assistir, para participar, e já ganha muito, né, estando desses grupos, né, estando ali, trocando, sendo representante, já é incrível. Né? E quem quiser constelar, tem aí essa fila de espera, né, de forma individual também, demora um tempinho, mas estamos aí, né, Roberto, fazendo esse trabalho. Quem quiser conhecer realmente a formação, que começa 21 e 22, vem agora no sábado, fala comigo, com o Rodrigo aí no privado, e a gente vai dar mais informações, mas está aí nas nossas redes sociais o convite, os links, né, onde se informar. O Rodrigo faz constelação dia 14, grupo, e eu faço também dia 14 aqui em Santos. Então, quem estiver por aqui, pode participar aqui do meu grupo de constelação familiar em Santos, sábado, dia 21, dia 14, e o Rodrigo em São Paulo, né? Então, tem 2 opções aí, razoavelmente próximas, para você constelar. Rodrigo em São Paulo e eu aqui em Santos, dia 14. E dia 7, venham participar com a gente do módulo 0, gratuito, do constelação do Consciência Sistêmica online, presencial, que é o módulo 0, que é o módulo onde você vai conhecer como é, né, assim, parcialmente claro, como funciona o curso Consciência Sistêmica e se definir, né, se você ainda tem alguma dúvida, quando você participar, eu tenho certeza que você vai logo, logo já fechar e ficar com a gente nessa formação fantástica. E lá a gente está também para tirar dúvidas, conversar, se conhecer. Se não for o seu momento, né, a gente se conheceu entre os grupos, né, a gente gosta dessas trocas mesmo, então vai ser bem legal estar lá. E hoje a gente conseguiu atingir, né, Roberto, o nosso objetivo, era falar dos 3 pilares aí do bom constelador e também mostrar que esses 3 pilares estão unidos no Consciência Sistêmica, né, teoria, prática, trabalho pessoal e supervisão, né, quem vir realmente vai estar numa formação incrível e tem poucas vagas, tem 7 vagas, né, Roberto? Para poder participar do curso, então acho que eu não sei nem se chega até dia 7, acho que chega, mas, né, quem quiser e quiser mesmo, né, sempre consegue entrar, né? Exatamente. Roberto, então, obrigado pelo convite. Né? Eu vou pedir, né, para já encerrando aqui, então aqueles que entraram por me conhecer, sigam o Rodrigo. Aqueles que entraram por conhecer o Rodrigo, me sigam aí no Instagram. A gente sempre está postando informação em relação à saúde, qualidade de vida, as constelações, né? E a gente está junto, agradece muito pela presença de vocês. Essa live vai ficar no meu Instagram. Eu não sei se vai ficar no seu também, Rodrigo, mas você pode depois colocar se quiser no seu. E aí, se vocês acharam uma live interessante, com o que foi falado aqui, compartilhem depois nos seus contatos, né? Para que a gente possa estar junto aí. E, ó, a Letícia está aqui, a Josi, né?
Letícia, você é psicóloga, vai lá participar do módulo 0 para conhecer melhor, tá? E estamos juntos, né? Uma gratidão, tá aí, parceiro do Rodrigo, já pelo 5º ano consecutivo, nós vamos para a nossa 4ª turma, 2021 não teve por causa da pandemia, né? A gente encerrou em 2021 a turma de 20, porque a gente precisou parar e reiniciar 2 vezes por conta daí da Covid, né? Mas agora estamos com tudo aí, com muita vontade e querendo muito começar essa nova turma com essa atualização da formação, consciência sistêmica está totalmente atualizado, todos os vídeos regravados, né, pelo Fernando, com um módulo a mais, um módulo de constelação individual, a carga horária bem aumentada, com atividades semanais, inclusive, ali, né, como a gente falou, supervisão e tudo mais. Então, é uma oportunidade. Se for para você, se você sentiu, né, que é para você, que faz sentido, a gente vai procurar te ajudar da melhor maneira para participar com a gente. É isso. Gratidão aí por, né, poder fazer essa live com você, sempre uma alegria. Agradecendo a todo mundo que participou, né, comentou, mandou coração. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Um beijo, um abraço, pessoal. Um forte abraço, um beijo no coração. Estamos juntos e espero que a gente se veja aí no próximo sábado e nos outros eventos que a gente está participando junto, tá bom? Um forte abraço para todos. Tchau. Tchau, tchau.